Olá, 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 olá. Gente, demorei demais para chegar aqui hoje. Demorei 5 minutinhos, né? Vocês me desculpem aí esses minutinhos. Mas é porque vocês não falar assim, tava à toa? Tava não. Acordei cedo mesmo. E, ó, pra vocês verem, já fiz café, já fui na padaria, já fiz matriz de 2 clientes, já bordei uma toalha e comecei a bordar outra, já pintei meu cabelo, gente, porque tava assim, um trem de doido. Eu falei, essas meninas não merecem eu desse jeito, não, gente, é muita humilhação parecer com cabelo branco desse jeito pra vocês. Bom dia, bom dia, bom dia todo mundo que tá entrando, sejam bem-vindas, sejam muito bem-vindas, bom dia, bom dia. Meninas, também tô muito ansiosa, viu, gente? Hoje vai ser top das galáxias, vocês não perdem. Deixa eu falar com vocês, começa a compartilhar, gente, começa a mandar aí pras amigas de vocês a live. Nossa, muito escura essa. A live, bom dia, começa a mandar pras amigas de vocês aí. Vai no aviãozinho, gente, compartilha essa live, vamos compartilhar. Vamos compartilhar conhecimento, viu, gente? Tem muita coisa bacana para ser falada hoje. Tem muitas perguntas legais que foram feitas aqui na caixinha de perguntas. Vão descendo o dedo aqui no coração. Se nossa convidada estiver aí, bom dia, Sol. Márcia, bom dia a todas. Faz menina. Viviane, bom dia, bom dia. A Alessandra chegou, já está aqui, nossa convidada de hoje. Lembrando, meninas, que essa live, isso aí tá gerando umas dúvidas. Eu tenho recebido, meu cabelo molhado. Eu tenho recebido umas mensagens aqui. Essa live de hoje, né, e as que eu fizer daqui pra frente, né, assim, a não ser uma exceção, elas vão ficar gravadas. Então, se por acaso, né, você não conseguir assistir tudo até o final, você pode assistir lá no feed depois, vai ficar gravada, tá bom? O pessoal tá confundindo porque as lives da semana do desafio realmente não ficaram gravadas. Eu avisei pra vocês, elas seriam primeiramente só 24 horas. E aí depois nós optamos por deixar ela gravada até sexta-feira. Então as 5 lives ficaram até sexta-feira. Ei, Dalila, sejam bem-vindas. Mas essas elas vão ficar até para vocês consultarem, que é uma live assim, com muita dica legal. Se você precisar, gente, reveja a dica, tá bom? As dicas não, as estratégias, né? Que a gente dá estratégias aqui para vocês crescerem e melhorarem. Eu quero agradecer todo mundo, gente. Eu quero falar da mentoria também que vai ter no dia 25, que é aquela mentoria que eu vou fazer para as 20 selecionadas que preencheram o formulário e deixaram seu depoimento. Vai ser no dia 25, provavelmente às 8 horas da manhã. Essa mentoria em grupo em que eu vou ensinar vocês a utilizar as ferramentas dos stories, tá bom? E dar uma pinceladinha ali no Reels também. Quero pedir, gente, para quem não foi escolhida, não fique chateada com a tia Li, né? Assim, quando eu fiz a escolha, na verdade, a gente tá trabalhando em equipe aqui agora. Eu creio até que o Glauciano e a Michelle estão aqui. E até eu quero, né, frente a vocês aqui, agradecer eles que têm me dado muito suporte nessa caminhada que a gente tá fazendo aí para estar ajudando vocês artesãos aqui. Eles têm sido, assim, meus 2 braços, na verdade, pra tá me ajudando, porque eu não sou um povo, né, gente? Eu tenho 2 braços e eles são as minhas extensões aqui e me ajudam demais. Obrigada aí de coração. Então, eles receberam os formulários, né? Nós recebemos 99 formulários. E deles eles selecionaram 30 formulários, né, com os melhores depoimentos e me passaram, porém, sem nome. Então, quando eu escolhi, eu não sabia de quem eu estava escolhendo, né? E assim, até mesmo para eu ser imparcial, que todo mundo aqui sabe que, né, eu tenho amizade com algumas meninas e tudo. Então, assim, para ser tudo bem imparcial, eu recebi sem o nome para poder colaborar com vocês, tá bom? Meninas, já falei demais, bora começar essa live? Bora, eu acho que a Lê já me convidou aqui. Então, o tema de hoje, gente, só para pincelar para vocês aqui. Na terça-feira começamos uma live sobre planejamento financeiro, que nós falamos o que é,
como começar. Falamos sobre livro caixa, sobre a importância dele, sobre a importância de saber onde se está e saber onde queremos chegar. E aí, só que tinha muitas perguntas em cima do planejamento financeiro que falava sobre estoque e compras. E aí não ia ter como nós fazermos a live toda naquele dia, ficar uma live muito extensa. Então, nós resolvemos fracionar e hoje voltamos com a live em que nós vamos falar de estoque, né? Como você controlar o estoque, o que fazer com o estoque, como fazer o estoque, como que a gente compra, à vista, a prazo, o que é melhor. E a Alessandra vai dar algumas estratégias pra gente e eu vou falar um pouco da minha experiência também. Tudo bem? Bora lá, vou chamar a Alessandra. Gente, continua compartilhando a live. Pra mim tá aqui, pra vocês deve estar por aqui. Continua compartilhando a live, gente. Vamos chamar mais gente pra cá, tá bom? Para que mais pessoas absorvam esse conhecimento. Deixa eu ver aqui, ó. A Alessandra solicitou aguardá-la entrar. Vamos lá, vamos lá. Bom dia a todas que estão chegando agora. Aí. Olá. Bom dia, Alessandra. Olá, tudo bem? Tudo jóia, bom dia, meninas e meninos, né? Recebi umas mensagens falando que eu falava só para as meninas e que tinha meninos na live. Oi, gente, é muito engraçado que na live eu não sei se foi nessa da Alessandra ou na outra, que eu falei também, bom dia, meninos e meninas. Aí tem o Eduardo, um amigo meu que trabalha com artesanato aqui, que me segue também, e aí falou assim no comentário da live, até que enfim falou comigo. Que a gente tem mania de falar só bom dia, meninas. A gente tem essa mania, né? Então hoje, né, retificando, bom dia, meninos e meninas, arteiras do nosso Brasil e além Brasil, né? Sejam todos muito bem-vindos, com muita alegria que eu tô aqui novamente para falar com vocês. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Obrigada novamente por ter aceitado o meu convite, né? Eu acho que as meninas também estão muito ansiosas por essa live de hoje. Todo mundo mandou mensagem, já tô doida que chega, doida para assistir. Muita gente ativou o cronômetro aí na hora que eu coloquei, porque é um tema de muito interesse mesmo, meu e de todas as meninas. Então, para não prolongar demais, que hoje também tem muito assunto, vamos começar. Então, hoje, como eu falei com as meninas, a nossa live é sobre o planejamento financeiro e estoque, né? Como que isso impacta, o que fazer. Principalmente em relação ao que estocar. Mas a primeira pergunta, né, uma das primeiras perguntas que eu recebi na caixinha de perguntas é: quando começar a se fazer um estoque de material? Alessandra, quando que eu faço essa avaliação? Ter ou não ter um estoque? Tá, então deixa eu só dar uma pincelada aqui primeiro, Liana, só dar uma entrada em relação à importância do estoque. Porque aí depois a gente começa a responder isso. O que acontece, gente? Antes, quando eu vim para o mundo do artesanato, era uma coisa que me doía muito. Que dentro do artesanato, a gente vê muitos memes, muitas brincadeiras, e a gente sabe que isso é uma realidade da maioria das artesãs, né? Aqueles memes que a gente fala assim, eu quero, eu compro, né? Eu fui na loja e comprei tudo. E isso, gente, tem um impacto tão sério, tão importante no resultado nosso, que se a gente soubesse, a gente não fazia isso. O meme, tudo bem, eu adoro brincadeira, mas que ele seja só um meme, não seja a nossa verdade enquanto atitude. Então, assim, hoje, muito mais do que ensinar como a gente fazer o estoque, muito mais do que ensinar como você controlar tudo isso, eu gostaria que vocês entendessem a importância do estoque, né? Que as nossas mercadorias, nossa matéria-prima, ela tem que passar pelo nosso estoque e não morar nem fazer aniversário lá dentro. Porque senão você está tirando o seu dinheiro, o seu lucro, o seu capital de giro para você fazer movimento. Vai lá. Gente, eu só quero reforçar isso que a Alessandra falou. Ô, gente, isso aí é para vocês anotar no caderno. Eu espero que vocês estejam com caderno e caneta na mão. Eu só espero, viu? Porque olha o que a Alessandra falou. O estoque é para passar pelo nosso ateliê, não é para morar no nosso ateliê. O estoque é para passar. O estoque você compra para utilizar. Aquele estoque que você compra e ele fica, ela vai falar lá o tempo guardado, não é um estoque saudável para o ateliê da gente. Anota isso. O estoque é feito para passar pelo seu ateliê, não para morar no seu ateliê, tá bom? Pode continuar. Exatamente. Eu achei muito interessante. Eu adoro comparações, assim. Eu acho que fica muito, muito fácil da gente entender.
E eu até brinco que eu falo assim, né? A gente tem os alcoólatros anônimos e tudo mais. Dentro do artesanato a gente tem as DAs, as descontroladas anônimas, que acham que tem que comprar tudo. E às vezes a gente precisa, né, criar uns passinhos. Se tem DA, aí vocês me falem. Ô, gente, quem Vocês for uma levantam descontrolada anônima aí, fala assim, sou eu. Bom dia, Dani. Fala assim, sou eu. Eu sou uma DA. Pode admitir, a gente não vai espalhar para ninguém, não. Pode colocar só aí. a Vamos lá, que a gente vai anônimo, tentar ajudar você, que é uma descontrolada anônima agora, neste momento, Brasil. exatamente. Então, assim, quando a gente olha o estoque, às vezes as pessoas falam assim, nossa, Alessandra, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou controlar? Eu tenho muita coisa. Exatamente isso. Quando você olha para o seu estoque, você abre o seu ateliê e você olha seu estoque, você vai imaginando lá potinhos de dinheiro. Porque é o seu dinheiro. E dinheiro que está lá fechado, que você não pode, né? Teoricamente, você não está usando. Então, assim, se você tem condições de deixar dinheiro parado, vocês me avisam que eu vou ensinar vocês outras técnicas de fazer esse dinheiro render ao invés de ficar lá parado no estoque. Né? Então, vamos fazer nosso dinheiro trabalhar a nosso favor e não contra a gente. Exatamente. Oi, gente, muito interessante, né, Alessandra, falando quando a gente abre, a gente vê potinhos de dinheiro. E Porque outra quando, coisa, a às gente já vezes, tem que. Eu tô pedindo. Não, pode falar. não é porque às vezes, quando a gente só olha, por exemplo, tecido, ferragem, né? Seja o que feltro, né? O que você trabalha, às vezes você não olha com esse olhar do dinheiro. Mas ele é dinheiro. Estoque é seu dinheiro que está ali parado. E aqui, gente, de jeito nenhum eu tô falando com vocês que vocês não têm que ter estoque. A gente deve e precisa ter o estoque, mas ele precisa ser planejado de acordo com a minha necessidade. Sim, eu ia falar isso aqui agora, porque um estoque a gente vai falar de vocês de um estoque para vocês terem um estoque planejado, né? E aí o que eu ia colocar, na verdade, é porque eu estou pedindo aqui para vocês falarem, né? Eu sou uma descontrolada anônima, mas eu já fui, né, gente? Eu estou em tratamento. Eu não me curei totalmente ainda, mas eu melhorei assim, gente. Eu vou ser muito sincera para vocês. Eu melhorei assim uns 80%. Porque eu era aquelas pessoas que absolutamente saía para comprar um alfinete e voltava com 3 sacolas de material. E muitas vezes eu chegava aqui na minha casa, eu tinha comprado material que eu já tinha, que é a pior coisa, a pior sensação é que você chega em casa, abre um material que você tem. E comprava compulsivamente assim, não podia falar assim, tô precisando de cola. Eu ia lá e voltava com sacolas de coisa, né? E muitas vezes coisas que ficaram paradas aqui durante muito tempo. Então vamos lá, Alessa. Então, falado isso, né? Sobre a importância do estoque, né? Ou do não estoque. Eu só fiz uma anotação aqui que a Jaqueline falou ali que vai fazer até um aniversário para o bolo, ou um bolo de aniversário para o estoque dela. Tá fazendo aniversário no ateliê já. Tem umas coisas aqui também que eu podia até fazer um bolinho também. Então, Pois vamos é. continuar. Então, Alessandra, pode falar. Não, pode falar aí, Liana. Não, eu ia falar para a gente Pode. continuar e falar, então, falado isso, da importância, quando que eu devo começar a fazer o estoque? Comecei a trabalhar, eu preciso de estoque. Por quê? Eu preciso ter um mínimo de estoque, né, que eu não fique sem atender o meu cliente. Então, por isso que a gente precisa desse mínimo de estoque. Então, eu tenho que ter, tem algumas coisas que eu trabalho ali dentro da atividade que eu trabalho, eu preciso ter, porque não tem como, né? Aí, esse mínimo do nosso estoque, ele vai depender de vários fatores. Vai depender. Eu preciso, por isso que a gente sempre fala, eu vou bater de novo nessa tecla, da gente anotar. Porque quando a gente anota, eu sei qual que é o giro que eu tenho daquela mercadoria. Tem mercadorias que eu uso mais, tem mercadorias que eu uso menos. Então, de acordo com essa utilização de mais ou menos, eu sei quando eu tenho que comprar, quando eu tenho que repor, né? E quando eu não preciso repor. E aí eu faço compras coordenadas para que eu compre de acordo com a minha necessidade. Então, desde quando eu começo a minha atividade, eu preciso listar lá quais que são os materiais mínimos que eu preciso dentro dos produtos que eu vou oferecer. E por isso, assim, essa definição de nicho, né? Às vezes tem muitas artesãs que às vezes não tem esse nicho definido. E é importante a gente ter, porque quando você tem essa definição, você compra produtos para aquele fim. Quando você não tem, você compra um tiquinho de cada coisa.
né? E aí você precisa ter... Exatamente. Quanto mais estoque você tem, gente, mais espaço eu preciso dentro do meu ateliê, mais gaveta, mais porta-treco, mais coisas. E esse espaço poderia estar sendo utilizado para me produzir, para me aumentar meu espaço produtivo, para mim ter... Às vezes tem artesã que fala assim, eu não tenho um local para mim tirar foto. Mas quando você vai fazer, né, olhar, tem muita coisa lá parada, que às vezes ela não utiliza, e às vezes a gente espelha muito no outro, né? A gente vê muitas artesãs, às vezes tem paredes inteiras de tecido, de tudo, é tudo muito bonito, mas a gente tem que viver a nossa realidade. Aquele bonito lá é a minha realidade, eu tenho necessidade daquilo. Então a gente tem que passar nessa peneira da minha necessidade. Porque às vezes aquela artesã que tem aquela parede toda, ela tem parcerias, ela recebe aqueles tecidos, ela não tem aquele gasto que a gente tem de ir lá na loja, buscar e comprar e tirar do nosso bolso. Então a gente tem que sempre, quando eu for comprar alguma coisa, eu passar nessa peneira. Qual que é a minha real necessidade? Eu preciso disso? Né? Eu vou utilizar? Eu tenho pedido para isso? Né? Eu tenho demanda para isso? Tem algumas coisas que a gente vai comprar? Pode falar. Ei, Érica, bom dia. A Érica chegou aqui. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Dentro disso do que a Alessandra está falando, eu quero dar um depoimento pessoal também. O que acontece? Eu acho, isso tudo que a Alessandra está falando, eu espero que você esteja anotando, se não estiver anotando, pelo menos absorvendo bem. No início, quando você está abrindo um ateliê, é muito difícil de você realmente saber o que você precisa e o que você não precisa. Primeiro ponto que a Alessandra abordou, que é muito pertinente, gente, é o nicho. A questão que a gente bate na tecla sempre do nicho não é uma questão, quer me limitar, não. Ninguém é obrigado a nada, você faz o que você quiser, tá? Só que a gente está te dando uma estratégia para ser mais rentável para você. Então, a partir do momento que você define um nicho, você tem aquelas opções de tecido, aquelas opções de aviamento, aquelas opções de estruturador, né? Que às vezes, se você for trabalhar com isso e com bolsas femininas, aí você vai ter que ter o tecido tricoline de bebê, o tecido tricoline, né, para bolsa feminina, ou o sintético e as ferragens, e aí você vai ter que diversificar muito sua compra e gastar muito com todas as compras. Você entendeu o que a gente está querendo falar? Então, se eu hoje saio e falo assim, eu vou comprar X de material, eu vou em uma loja, geralmente vou em algumas, né, que vendem uns itens que eu preciso, mas aí eu tenho aquele dinheiro para comprar aquilo. Se eu fizesse outras coisas, eu ia ter que comprar aquilo, e mais aquilo outro da outra coisa, e mais aquilo outro da outra coisa, e assim a gente ia fazendo. Então, o ponto do nicho é esse. Segundo ponto, no começo, realmente é difícil de você saber o que eu vou usar, o que eu não vou usar. Então, a dica é, comece aos poucos. Vá testando com pouco, né, Alessandra? Se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, você tem que corrigir. Porque eu estou falando da minha experiência, que foi, assim, muito difícil no começo para mim. Não havia tanto conhecimento quanto existe hoje. Não existia, eu acho que não existia nem live no Instagram, tinha muito conteúdo no YouTube, mas sobre material, né, poucas pessoas falavam sobre isso. A gente quase não ouvia falar. Então, quando eu fui fazer as minhas primeiras compras, a minha primeira compra, eu não esqueço disso até hoje, eu comprei um tecido bege com elefante azul marinho. E comprei o do elefante. Você comprou isso também, Alessandra? Na época eu estava usando muito, gente. Comprei esse e comprei aquele que é o da nuvem, que era bege com azul marinho também. E aí eu comprava aquilo, comprava um que tinha casinha. Eu tô dando uns exemplos, comprava um monte de coisa. Só que tem gente que usa? Tem. Só que depois eu vim descobrir o meu estilo de trabalho. E o meu estilo é um estilo em que meus tecidos são tecidos mais lisos. Então, eu uso poá, eu uso listrado, eu uso liso, eu uso riscadinho, eu uso poeirinha, eu uso um ou outro floral e eu vou trabalhando dessa forma. Então, no começo, eu perdi dinheiro por causa disso. Eu tenho tecido aqui, gente, que eu comprei há 3 anos atrás, eu nunca usei. Eu também posso fazer um bolo de aniversário para o meu estoque. Eu tô com algumas peças paradas, principalmente tecido assim, há muito tempo. Então, é muito importante que no início a gente comece bem aos poucos. Eu vou comprar um pouquinho de tecido para ver. Ou então já definir, o meu estilo é mais esse. Aí você começa a investir um pouco mais naquele tecido. Nada que te impeça, gente, de mudar depois. Eu comecei nesse estilo, mas não, eu queria ir por um outro lado. Muda a rota. Mas se você tiver gastado pouco, seu prejuízo, né, entre aspas, vai ser menor também. Então, assim, essa é a minha experiência pessoal, entendeu?
Exatamente, Leandro, você falou uma coisa aí excepcional. Aqui a gente não vai falar nenhuma verdade absoluta. Todo mundo vai pegando as informações e você vai trazendo para sua realidade, né? Eu, com todo o conhecimento que eu tinha, eu também fiz essas coisas. Por quê? Porque o mundo do bebê, para mim, quando eu escolhi, né, era novo. Então eu também não sabia o que as mães iam gostar, o que elas não iam gostar. Então eu comprei também tecido assim, né? Aconteceu, por exemplo, quando eu fui comprar minhas linhas, para começar, eu trabalhava fora. Então, tipo assim, eu tinha meu salário, não tinha aquela preocupação que eu tava comprando, né? Então, eu tava investindo e aí eu tava anotando tudo, porque depois isso era o capital da minha empresa, que depois a empresa ia me retornar. Fui lá, comprei, gente, mais de 100 linhas. Tem linhas que eu nunca usei, pra vocês terem ideia. Então, assim, hoje, se eu fosse fazer, e até oriento as pessoas, hoje tem aqueles carretéis de linhas menores. Então, eu falaria assim, todo mundo quando me pergunta, o que que eu compro? Eu falaria assim, olha, compras pequenas, você vai ter todas as diversidades de cores, e à medida que você for gastando, você vai repondo pelas maiores. Porque aí você vai comprar exatamente o que você precisa. E não faz o erro que eu cometi de comprar as grandes e tá aqui parada. Então, assim, acontece da Com gente fazer isso. certeza. A gente aprende, né? O que não pode é a gente Não, continuar a fazer. daqui, daqui. E o que que acontece é que, na verdade, é igual alguém falou, ateliê, arte, alguma coisa, eu esqueci o nome aqui, que tá nessa dificuldade porque tá no começo. Então, é muito isso, é muito tentativa. Olha a dica que a Alessandra tá dando. Você tá começando agora, ao invés de você comprar aqueles carretéis de 4.000 metros, compre de 1.000 metros, que é menor, para você ver qual linha vai ter mais saída para você. Na semana que vem, gente, vai ter um vídeo tanto aqui no IGTV quanto no canal do YouTube, que eu já estou fazendo, que a gente vai falar justamente sobre linha, que muita gente pergunta mesmo que linha comprar, quanto comprar. Então, já iniciei isso, né? Tem as cores básicas, que na minha cabeça você não pode deixar de ter, que são as que eu mais uso, né? Então, para você começar, vai estar um vídeo muito legal. E aí, a relação de tecido, de renda, é gosto muito pessoal, né, Alessandra? Renda. E aí entra o gosto, porque uma coisa é o gosto da gente. Outra coisa é o gosto da mãe. Então, a gente tem que vir um meio termo com aquilo. Porém, eu acredito que existe uma coisa que se chama estilo. Então, se eu, por exemplo, trabalho com tecidos mais lisos, tem as artesãs que trabalham com estampas, com tecidos temáticos, que tem ursinho, que tem um monte de coisa. Se aquela mãe não quiser uma forma daquele jeito, o ideal é que ela procure aquela artesã para fazer. Porque outra coisa, gente, tem horas que nós pegamos encomendas e que a gente não tem aquele material, né? Eu não tô nem falando de nicho, pode ser até o mesmo nicho, mas uma mãe fala assim, ah, eu quero uma encomenda, eu quero Mickey, mas eu quero um tecido de Mickey. E aí você vai lá, o que que acontece? Nossa, eu não posso perder a venda. Eu entendo, tá, gente? Como a Alessandra falou, ninguém aqui tá falando verdade absoluta. Eu entendo absolutamente isso. Mas aí você precisa do dinheiro, tudo bem. Só que o que você tem que pôr na ponta do lápis é, onde eu vou conseguir esse tecido? Eu vou ter que me deslocar da minha casa para comprar 1 metro, meio metro de tecido? É aquele metro, meio metro que é R$ 30? Você vai gastar quanto com passagem, ou gasolina, estacionamento, com alimentação, ou com frete, se você comprar pela internet, né? Para você incluir aquilo. E muitas vezes é um tecido que você vai comprar e você depois não vai usar porque não é o seu estilo de compra. Então, eu não estou falando para não fazer, só que tem horas, né, que a gente tem que aprender a falar não, né? Que a gente tem que saber. E a gente vai criando a nossa identidade de trabalho. Porque, igual eu e a Eliana trabalhamos Isso. no mesmo nicho. Ela tem um perfil de trabalho, eu tenho outro. Então, e as mães nos procuram por causa da nossa identidade. Né? Eu Porque elas falo já muito sabem. isso. A mãe procura a gente porque se identifica com o trabalho da gente. Então, se ela chegou até você, é porque ela já viu, ela sabe, ó, a Alessandra trabalha assim. Com ela, o estilo dela é esse, a identidade. Ela falou até mais bonito que eu, né? Estilo não, identidade. É a marca dela. Eu tenho a minha, a Leite tem a dela, a Sara tem a dela. Cada pessoa tem a sua marca. Então, quando a pessoa chega, ela já te pesquisou no Instagram há muito tempo, já te procurou, já gostou do seu trabalho e já identificou. Né? Então, assim, tem isso, mas tem mãe que gosta do seu trabalho, mas quer que você use aquela outra coisa. E aí é o que a gente tem que passar a medir como é que vai fazer isso. Então, voltando que a gente acaba, é um assunto tão gostoso que a gente acaba fazendo isso aqui. Ó, a gente vai indo para outros, não dentro do mesmo assunto,
Mas saindo um pouquinho dessa questão. E aí, então, a Alessandra já falou para a gente da importância, já falou para a gente quando começar. Ah, outra coisa que eu ia falar, Alessandra, que eu faço, a questão de quando começar a ter estoque. Como a minha agenda, ela é de um prazo. Aí você me fala se eu estou fazendo ótimo, certo também, tá? E para as meninas também fazerem. Como o meu estoque é para 30 dias, o meu estoque não, as minhas encomendas são geralmente para 30 dias, sempre no finalzinho do mês eu pego todos os pedidos que eu vou realizar aquele mês, naquele bloquinho que eu falei para vocês, que uma hora eu vou mostrar para vocês como é que é, e eu separo lá, eu vou gastar tantas toalhas de banho naquele mês, eu vou gastar tantas de boca, eu vou gastar fralda. As mães pediram tais tecidos, eu venho aqui, eu olho se eu tenho para confeccionar, eu olho se eu tenho a manta, eu olho se eu estou abastecida de renda, zíper, cursor, beleza, tenho. O que eu não tenho, eu vou buscar. Eu faço assim, entendeu? Exatamente. Era uma das coisas até que eu ia falar. Porque, por exemplo, como a gente trabalha com a agenda para frente, então mês que vem eu sei o que eu vou precisar, eu já sei o padrão de cores que a minha cliente está me pedindo, então eu consigo me programar. E o que a gente define, Liana, quando, por exemplo, vocês falam assim, então como eu vou comprar toda vez que eu precisar? Não. Como que a gente define qual que é o mínimo do nosso estoque? Eu avalio a minha demanda, qual que é a minha necessidade, e eu tenho que entrelaçar isso com os meus fornecedores. Quanto tempo que o meu fornecedor demora? Porque a gente sabe que tem coisas que eu consigo ir ali e eu tenho de imediato. Eu vou na loja e já trago para casa. E tem coisas, por exemplo, uma toalha que o fornecedor às vezes me demora 3 meses, 4 meses para me entregar. Então, meu estoque mínimo, ele tem que ser baseado nisso, né? No tempo que o meu fornecedor tem para me entregar, na minha demanda e na minha disponibilidade de espaço para mim guardar essas coisas. Então, assim, tudo isso eu tenho que avaliar para me comprar ou não. Outra coisa que aí eu ia abordar nisso que você falou, é porque às vezes tem alguém aqui que vai ficar escutando assim, mas vai pensar, essa não é minha realidade, eu não trabalho para 30 dias, minha agenda, eu não chego a 30 dias, é 10 dias, 15 dias. Então, o que é a dica para você fazer, então? Que a Alessandra está falando, essa questão da demanda. Avalie o seu mês passado. Aí entra de encontro com o nosso planejamento que a gente falou. Se você tiver os papeizinhos, né? O meu controle é o papelzinho, como eu falei com vocês. E pelo menos um livro caixa, você vai saber quanto que você vendeu, o que você entregou. Ah, então mês passado eu vendi tanto disso, tanto disso, tanto daquilo. Tenta manter aquele mínimo de estoque se o seu prazo de entrega é menor. É isso que você está falando, né? A gente pode traduzir dessa forma, né, Alessandra? Pode. E, por exemplo, se você trabalha com uma agenda menor, né? Então, você avalia ali qual que seu prazo é menor. Então, avalia o tempo de entrega do seu fornecedor. Porque aí você faz o termômetro. E aí tem coisas também, Liana, que são básicas. Dentro das peças que eu trabalho, por exemplo, praticamente eu preciso de fecho, eu preciso de tecidos que são bases, né, que são neutros para menino e para menina. Então isso é uma coisa que eu sempre tenho. Eu preciso às vezes de botão para colocar na peça. Então as coisas, alguma rendinha. Então as coisas que eu uso praticamente em todas as peças, eu já tenho elas aqui em casa, né? Eu não preciso ficar sempre comprando. Eu compro coordenado, igual eu tô falando. Como eu sei, né, a minha necessidade, a minha demanda, eu na minha planilha de planejamento, eu já tenho lá quais os meses que eu tenho que comprar, por exemplo, toalha. Porque eu sei que o meu fornecedor me entrega a cada 3 meses. Então eu compro já para um período de 4 meses, porque aí eu já deixo um tempo aí de espera, porque se tiver algum problema, algum atraso, igual o ano passado a gente teve, né? Eu tenho esse estoque de emergência para, se o fornecedor atrasar, eu tenho esse estoque lá. Então, assim, aí você avalia, principalmente nesse caso, quando você não trabalha com a agenda longa, né, pré-determinada, avalie o tempo que você precisa para esse fornecedor te entregar. Que seja você ir comprar, talvez não é o caminho melhor, porque eu, no meu caso, eu junto do mês inteiro e compro. Eu não vou lá toda vez, porque senão o seu transporte, seu translado, né, ou o frete que você vai pagar não compensa. Então, assim, eu tento, no máximo, agrupar para me fazer compras coordenadas mesmo. Igual aí, eu vou dar um exemplo, igual o ano passado, quando a gente fez. Não, pode prosseguir. Quando eu comecei, né, a avaliar o estoque e tudo, eu identifiquei lá que dentro dos produtos que eu vendia, uma coisa que tinha muito impacto, tanto financeiro quanto, né, de saída de material, de fluxo, de giro, eram as minhas toalhas.
E aí a gente ficava muito refém, porque os preços eram muito altos. Então eu falei assim, então eu tenho que dentro, né? Esse é meu produto que eu mais uso aqui dentro. Então eu preciso identificar uma maneira de reduzir esse custo. Aí eu fui procurar direto com os fornecedores. Procurei com os fornecedores, identifiquei que o pedido mínimo era, por exemplo, R$ 2.500. Eu sozinha não conseguia comprar. O que a gente fez? Fez um grupo de compras. Várias meninas participaram, a gente fez uma compra compartilhada. Com isso, gente, eu reduzi 30% no custo do meu produto final. Isso é muito se você for pensar. Né? O resultado disso, você juntou outras pessoas, é uma estratégia assim, simples de se fazer e que surte efeito. Tá? Eu recebi perguntas aqui, as pessoas falando assim, eu tenho que começar, vou começar com a minha irmã. Então, às vezes, levanta, se una, faça. Às vezes vocês não moram perto da gente, né? Mas tem artesãs perto de você que você consegue fazer isso. Então, procure essas artesãs e façam compras coordenadas. Veja quais que são os produtos que são mais caros dentro do seu processo e tente reduzir os custos deles sem reduzir a qualidade. Porque às vezes a gente quer reduzir a qualidade ou então a gente quer passar esse custo para o cliente final. E às vezes é uma atitude nossa de fazer uma compra direto com o fornecedor ou procurar outros fornecedores que nos atendam. E a gente consegue reduzir, consegue ter o estoque que a gente precisa e todo mundo sai ganhando. Verdade. E aí, gente, a Alessandra estava falando, né, no início da fala dela, da questão do mínimo, porque a gente, querendo ou não, você sabe o que você precisa ter para você não deixar também de atender um cliente de última hora, né? Quando eu falei assim, eu compro o que eu vou precisar naquele mês, é lógico que eu compro um pouco a mais, porque a gente sabe que tem aqueles pedidos de última hora. E principalmente, essencialmente, toalhas, tanto de banho quanto de rosto. Então, assim, o que eu mantenho aqui também, né, são estoques de toalha de lavabo, que aí eu não posso ficar sem, um estoque bem pequeno também, porque elas não estão baratas, né, gente? As toalhas de lavabo estão bem caras, mas a toalha de banho eu continuo comprando mensalmente elas, porque ela realmente é uma coisa que impacta, como a Alessandra falou, muito no nosso planejamento, né? Ela descapitaliza a gente. E aí tem coisas básicas que você tem que ter, que são as toalhinhas de boca, que são fraldinhas, se você usa muito, que são, como a Alessandra falou, eu estou reiterando, os tecidos base, né? Que são, gente, eu uso sempre rosa, azul, cinza, amarelo, verde água, bege. Não posso deixar faltar essas 6 cores, essas 6 cores eu vou manter, né? Então, assim, bom dia, Marliene, tudo bem? E aí, em relação também, alguém até colocou uma pergunta aqui agora. Vocês só compram toalhas brancas? Eu opto por trabalhar com toalha branca e creme. Eu não sei, Alessandra. Eu no começo, eu comprava tanto a lavabo quanto as de banho colorida. Eu comprava rosa, azul, verde, lilás. Eu comprava essas cores. E aí, eu comecei a ver que elas tinham uma saída baixa. Só que quando eu postava uma foto, uma cliente ou outra queria, às vezes eu tinha que sair correndo para comprar. Eu só achava em Belo Horizonte, na minha cidade a toalha é quase R$ 10 mais caro do que em BH. E aí só que para ir em BH eu tinha que ir comprar muito, porque eu gasto R$ 50 de gasolina, fora alimentação, fora estacionamento. Então, assim, eu optei por parar e hoje quando o cliente me pede, eu queria uma toalha rosa. Eu falo, olha, eu só trabalho com toalha branca e creme. Eu nunca perdi venda, gente, por conta de cor de toalha. Né? Então, eu acho que tudo isso é uma coisa que você vai educando seus clientes. Eu gosto de ter a creme, tem pessoas que trabalham só com a branca. A minha vontade era esta. Eu trabalho com a creme também porque ela é fácil de achar, a gente sempre acha, as coloridas não é assim. E tem gente que realmente não quer branca, porque acha a branca mais difícil de manter, né? De manter branco e prefere a creme. Então, eu mantenho essas 2 cores, entendeu? E você, Alessandra, você compra quais cores de toalha? Eu compro só a branca. Aí, às vezes, acontece de algum cliente falar assim, olha, eu queria muito uma toalha rosa. E aí, eu sempre tento falar com o cliente, eu falo com ele, falo assim, olha, a toalha branca ela vai realçar mais o bordado, você tem mais liberdade de escolha, né? Tanto nos tecidos, tanto na definição dos bordados, fica mais harmonioso. Então eu tento conduzir por isso. É muito raro um cliente falar assim, aconteceu uma vez só da cliente falar comigo assim, não, Alessandra, porque eu quero dar de presente, e é muito interior, e lá a água ela é um pouco encardida, então a toalha branca não vai fazer efeito. Aí eu falei, não, então nesse caso eu vou abrir uma exceção. Aí eu fiz questão de ir lá e comprar a toalha azul que a cliente queria,
comprei só essa e fiz. Mas eu não compro toalha colorida. Eu só trabalho com a branca. Porque aí você já direciona, porque senão você tem que ter um pouquinho de cada coisa, né? E fica parado, porque não é o que sempre. E outra coisa que eu acho muito complicada essa questão de toalha colorida também é porque muitas vezes a mãe que vai comprar não tem aquela noção de bordado na toalha. Então já aconteceu comigo da pessoa escolher uma toalha rosa e escolher um bordado que não tinha como, gente, a gente nem casar com rosa. Né? Ou quando era, por exemplo, às vezes, principalmente menina, eu quero uma toalha de boca azul, mas ela quer um tema totalmente futebol. Eu posso até colocar um detalhezinho ou outro azul, mas aí, sabe, gente, são coisas que eu não estava conseguindo fazer também. Em algumas combinações eu estava achando que estava ficando pesada. Então eu optei por toalhas brancas e cremes, assim como a lavabo. E isso também, Liana, encaixa na identidade da gente, igual a gente falou. As mães que me procuram, elas nem falam cor de toalha, porque elas já sabem que eu trabalho com a toalha branca. Então, assim, é uma coisa que nem é questionado na compra. Porque ela já vê meu perfil lá. A Jaque até falou aqui também que só usa toalha branca. A Leide eu sei que só usa toalha branca. A Tereza Sabor de Pano só trabalha em toalha branca. E uma vez eu vi até a Tereza falando uma coisa que eu achei interessante. Ela falou assim, só usa toalha branca porque é como uma tela em branco. Porque realmente o branco, gente, qualquer coisa que você bordar, ela vai assentar. Ela vai ficar bonita, gente. Só um minutinho. Ana Clara, toma conta do seu irmão pra mim. Tira o bico da boca dele antes que o Bob come ele. E liga a TV e tem biscoito aí na mesa. Ô, gente, desculpa, é que meu menino acordou agora e ele fica com um bico andando pela casa, aí ele perde o Bob. O Bob já assumiu vários bicos, ele enterra pela casa. E eu tô com o último bico ali agora. Se eu perder, o menino não dorme. Aí ferrou tudo. Então, continuando, gente. A questão, na verdade, né, a beleza do bordado. Eu também concordo que qualquer bordado que você fizer numa toalha branca, ele vai ficar muito bonito. E a gente, é igual você falou, né, Eliana? A gente precisa saber, às vezes, também falar não para o nosso cliente. Né? Da mesma maneira que o nosso cliente nos escolhe, a gente também tem que saber escolher nosso cliente. Né? É uma escolha que tem que ser mútua. Né? Eu não preciso trabalhar para qualquer. Não preciso. Às vezes, no início, a gente aceita de tudo um pouco, mas a partir do momento que eu vou me direcionando, né, aí eu já começo Hoje, por exemplo, às vezes alguém me pede toalha de banho adulto. Eu já falo assim, olha, eu não trabalho porque eu não tenho nem material, não tenho renda para colocar nesse tipo de toalha. Eu não tenho nada, eu não tenho tecido, eu não tenho nada que para mim atender esse tipo de público. Então eu trabalho só com infantil. Então eu já falo não para isso. Exatamente. A toalha de banho, gente, de adulto, de presente de casamento, eu ainda pego, porque aqui na minha cidade eu tenho facilidade para renda, para fazer. E eu só faço com renda, mas vocês vão procurar no meu Instagram, não tem nenhuma. É um exemplo daquilo que eu falei com vocês. É o exemplo de eu faço, mas não posto. Para não sair do meu portfólio. Mas se a pessoa me pergunta, eu tenho um portfólio no meu celular para mandar para ela ver, certo? E aí eu faço, mas não compartilho. A Márcia está falando que ela prefere as toalhas coloridas. E minhas clientes também só pedem coloridas. É o exemplo que a Alessandra deu. A cliente já te procura pelo seu estilo de trabalho. Ela sabe que ela gosta de toalhas coloridas. Ela sabe que você trabalha com toalhas coloridas. Quando entra no meu Instagram, quando entra no Instagram da Alessandra, já vê, não, ela só trabalha com toalhas daquelas cores. E elas identificam e já sabem. Isso aí a gente não está falando também para você, gente, trabalha com toalha branca. Não. O que a gente está ou toalha creme, o que a gente está querendo fazer é dar um exemplo para vocês de como a gente trabalha, mas é interessante esse comentário igual eu fez, para a gente ver que existe cliente de todo tipo. Então, é um tipo de cliente que tipo assim, que eu não atendo ele, não de não querer atender, mas eu não sou artesã ideal para atendê-lo, né? Então, assim, a gente tem que ver essas nuances aí também. E passando, a gente já falou de estoque mínimo também, né, Alessandra? Isso é posicionamento, isso que reflete no nosso estoque, que reflete no nosso custo. Então, assim, é nesse sentido que a gente está falando, tá, gente? Pra vocês se atentarem a fazer o seu estoque, a fazer a compra da sua matéria-prima voltada para o público que você quer atender, né? Otimizando os custos. Né? Porque a gente não tem dinheiro para ficar aí comprando
de cada coisa não, né? A gente tem que Tem mesmo não. ter esse olhar muito focado na redução do custo, mas com a qualidade, sem perder a qualidade. Nunca perder a qualidade, gente. Não tente ficar reduzindo o custo dos seus materiais, reduzindo a qualidade dos seus materiais, porque você vai perder cliente com isso. Então tem que sempre fazer o inverso. Reduz o custo e aumente a qualidade. Exatamente, ótima colocação. Aí a gente já falou então sobre o estoque mínimo, e aí algumas meninas também pediram para a gente. Aí teve uma pergunta assim: ó, trabalho com bordados, o que estocar? Aí nós já colocamos aqui, né, gente, que o básico, né, seria as toalhas de banho de boca, fraldas e os tecidos básicos que você usa, fora as rendinhas. E aí eu estava falando que eu estoco também, o que eu compro em maior quantidade aqui também é zíper, que eu compro no Metro, e cursor, e aquele botão de imã, que geralmente eu compro a caixinha fechada em algumas situações também, porque são materiais que eu uso muito, e quando o meu acaba, eu fico desesperada. Porque aqui na minha cidade, esse tipo de material é muito caro. E aí, se eu não tiver, eu vou ter um prejuízo, um rombo no orçamento muito grande. E aí outra coisa, Liana, por exemplo, você falou aí da caixinha, né? Às vezes a caixinha do imã, para você é uma realidade que você usa muito. Às vezes vai ter uma artesã aí que a caixinha não é o ideal agora. Às vezes ela vai precisar de uma quantidade menor. Exatamente. Às vezes a gente escuta assim, tá em promoção, vou comprar. Você vai lá e compra um negócio. E aí, por exemplo, a caixinha vem lá 100 unidades. Você gasta, às Exato. vezes, 5 por mês, vamos supor. Então, essas 100 unidades, ela vai durar meses para você. Tem necessidade? Não tem. Então, assim, compre, mas pensando na sua realidade. Porque, às vezes, a realidade da Liana, ela tem um giro muito maior. E aí, quando a gente fala de giro do estoque, quanto mais seu estoque, né, sua matéria-prima entrou e saiu, mais dinheiro está entrando no seu caixa. Mais você está girando essa economia aí do seu caixa. Então, o ideal é isso, é ele entrar, sair e ter esse giro mais rápido. Quanto mais rápido, melhor para você. Exatamente. E isso, gente, se refere a tudo. Eu tô falando, tô dando um exemplo aqui do botão de imã, mas uma pessoa aqui também perguntou, por exemplo, sobre a manta. Quanta manta comprar? Né? Eu acho que a maior preocupação é quanto ter de cada coisa. E o que a gente está falando desde o início aqui, que quanto ter de cada coisa depende da sua demanda, do que você vende. Eu vou dar um exemplo. Acabei de dar um exemplo. É autoconhecimento do Eu seu vou dar um negócio. exemplo. Pode falar. Não, é autoconhecimento do seu negócio. É você entender a sua necessidade. Aí vem o planejamento. O que é que nós falamos na outra live? Então, se você não sabe o que fazer, baixe o PDF, vai lá no link da minha bio, baixe o PDF com as dicas que a Alessandra deu, vai lá, assiste a live e começa a fazer o planejamento para você começar a planejar desse jeito. Porque, por exemplo, hoje eu sei que se eu comprar uma caixa de botão de imã que vem com 100 botões, ela vai durar ali para mim na faixa de 2 meses. Só que aí eu compro em Belo Horizonte, com preço mais barato. Então, eu compro a caixa. Eu não vou comprar 50 hoje e 50 mês que vem. Porque se eu comprar aqui na minha cidade, o mês eu tenho uma diferença aí de 100, 180 reais, é 1,80 cada um. 100, 180. Eu pago 40 centavos em cada um agora, 40 reais. Não, 140 reais mais caro se eu fosse comprar aqui na minha cidade, 100 botões. Olha a diferença. Então, eu compro para os 2 meses. A manta, alguém perguntou aqui, ó, quanto comprar de manta? Depende da sua confecção. Eu hoje eu compro um rolo de manta, porque um rolo de manta dura para mim na faixa de 3 meses. E aí, o que eu e a Alessandra até conversamos anteriormente na outra live, que aí vem compra parcelada. Aí eu quero que a Alessandra entenda isso. Por exemplo, eu comprei um rolo de manta, e parcelei esse rolo em 3 vezes. Eu comprei direto do revendedor, né? Dos distribuidores. E fiz um cadastro com o CNPJ e pago no boleto, certo? Eu comprei de 3 vezes porque eu gasto em 3 meses. Que momento que eu, por exemplo, vi que era viável para mim comprar um rolo de manta? A partir do momento que toda semana eu tinha que comprar 3, 4 metros de manta. E aí, na época, aqui na minha cidade também, gente, não vende manta. E o meu marido estava trabalhando em Belo Horizonte, né? Até a pandemia, estava em BH. E aí, o que acontece? Toda semana eu tinha que pedir para ele ir na loja comprar 2, 3 metros, 4 metros. Toda semana ele, Liana, pelo amor de Deus, toda semana. Tudo bem que ele já estava lá.
Mas aí tinha o Uber e tudo. E às vezes eu tava precisando daquela manta, ele chegava só depois do almoço com a minha manta. Então foi a hora que eu decidi, opa, eu gasto 4 metros por semana. 4 semanas, eu vou gastar 16 metros. O rolo vem com 25 metros, então por que não investir num rolo? Né? Então, assim, é um exemplo que eu estou dando para vocês do como vocês saberem se compra o rolo ou não. Outra coisa que pode influenciar na decisão, o metro da manta na minha cidade está R$ 29,90. E se eu comprar um rolo com 100, ele sai a R$ 19,90. Olha a diferença, é a mesma manta, a mesma qualidade, como a Alessandra falou, diminuir os custos e aumentar a qualidade. A gente tem que pensar em fazer isso. Então é a hora de você pensar, compensa eu investir numa manta? E aí eu queria que a Alessandra falasse sobre a questão das compras parceladas, porque a maioria de vocês me mandaram perguntas falando, compro à vista, compro no cartão, como que eu faço? E antes da Alessandra falar, eu vou dar também o meu depoimento pessoal para vocês. Eu contei isso para a Alessandra antes da outra live, que no começo eu não tinha esse conhecimento e eu comprava tudo parcelado. E quando eu falei com vocês, eu estava recebendo seguro, né? Eu recebi lá da empresa, eu poderia ter planejado melhor e comprado à vista, mas não, eu estava gastando no cartão. E teve um mês de dezembro, né? Foi o meu primeiro ano, foi o meu primeiro Natal, eu já estava bem aquecida, graças a Deus, meu negócio sempre foi indo numa crescente. E aí eu fui lá em BH, fiz uma compra de R$ 1.200, toalha, né? Em 2018 lá, 18 foi. E parcelei, gente, 6 vezes no cartão de crédito. 6 vezes de R$ 200 eu parcelei. Vocês acham que em janeiro eu tinha alguma toalha que eu tinha comprado? Não, eu tinha que comprar mais. Só que aí, o dinheiro que eu teria para comprar a toalha à vista, para gastar naquele mês, eu tinha que pagar o cartão de crédito. Aí eu tinha que comprar de novo no cartão. E o que aconteceu em março? Eu estava pagando 3 prestações da loja de toalha que eu tinha comprado. Até um dia que eu falei, chega, eu não vou fazer isso mais. Eu vou comprar. Aí eu passei, gente, dei uma apertada, apertei o pé mesmo, que isso aí, né, a gente tem que ter uma certa opinião com as coisas também. Apertei o pé e paguei o cartão e passei aí lá. Aí o começo foi difícil, aí eu tinha que comprar bem fracionado. Aí eu ia comprando fracionado, até que eu não estava devendo cartão e conseguia comprar o que eu ia precisar anteriormente. Ou comprar, como eu falei, estou contando aqui porque minha manta fica aqui. Ou comprar, por exemplo, a manta, um parcelamento maior, porque eu sei, por exemplo, a minha base de corte que eu comprei, eu mostrei para vocês ontem, eu comprei ela parcelada, junto com algumas outras coisas de itens essenciais que eu uso aqui, porque não é uma coisa que eu vou precisar ficar comprando todo mês. Então, eu quero que a Alessandra fale sobre isso. Eu falei demais, né? Desculpa. O que acontece? Quando a Liana até me falou sobre isso, o que eu falei? A questão do parcelado ou à vista é uma seara delicada, é um território delicado, porque isso a gente tem um conceito contábil da situação, que é o certo, o correto que a gente tem que fazer, e a gente tem a realidade de cada um. Então, o parcelado ou à vista, ele vai influenciar muito no controle que você tem e uma coisa que eu falo muito, na sua maturidade financeira, de comprar e de pagar. O correto é, o material que eu gastei dentro daquele mês, ele tem que entrar dentro do mês. Então, entrou receita, entrou pagamento e eu deduzi o que eu gastei para aquelas vendas que eu fiz. Então, o certo é isso. Quando eu vou comprar a mercadoria, vamos supor, igual ela falou que ela comprou mercadoria que vai dar para ela para 3 meses. O correto é eu dividir isso em 3 meses, porque a competência do pagamento daquela despesa, ela vai entrar dentro do mês correto. Então, se aquele produto que eu comprei, ele me dura 3 meses, eu divido ele por 3, ele vai entrar no primeiro mês, segundo, terceiro mês. Esse é o correto, né? Só que tem gente que às vezes não consegue ter esse controle e às vezes compra, ou então pega e faz a compra, por exemplo, para um mês e divide ela em várias parcelas. Aí quando for lá semana que vem, vai lá e compra mais um, divide em várias parcelas. Quando você vai ver, seu cartão de crédito está lá, você está devendo mais seu cartão do que você tem de venda. Então aí vai da questão do controle financeiro. O correto é eu comprar, o mundo ideal, o certo, é a gente não comprar à vista. A não ser que você está comprando para aquele mês, eu vou usar aquele mês. Aí ela vai entrar dentro da competência do mês, porque isso impacta no meu lucro final.
Porque quando a gente vai fazer a apuração do lucro da empresa, eu tenho que deduzir, né? Eu tenho que entrar todas as entradas e reduzir tudo que eu consumi dentro daquele mês. Então, se eu coloco uma venda lá, que ela vai ser para 3 meses, naquele mês que eu comprei e paguei aqueles 3 meses, eu às vezes vou gerar um prejuízo. Eu não gerei lucro. E nos outros meses eu vou gerar um falso lucro. Então, tem essa questão contábil. Tem eu acho que uma hora picou, eu só não entendi, eu só quero que você repita para mim. Eu acho que não sei se picou, se eu não entendi. O ideal é comprar à vista o que eu vou usar aquele mês. É como eu falei com você que eu faço. Eu olho lá quanto que eu vou usar, vou lá e compro aquilo à vista. Se for para eu usar o cartão de crédito, que seja para eu comprar uma mercadoria que vai durar enquanto eu estiver pagando o cartão de crédito, é isso? Exatamente, você vai comprar de acordo com... Se você vai comprar para 3 meses, o ideal é eu parcelar em 3 meses, que ela vai entrar dentro dos meses de competências corretos. Não vai estourar meu fechamento. Se eu for comprar a mercadoria, eu for lá, vou comprar, é o que eu vou gastar só esse mês. Eu compro ela à vista. Eu só quero pedir que a Isa mandou uma pergunta no comentário bem legal, Isa de Cássia da Silva. Eu queria que ela colocasse essa pergunta na caixinha de perguntas que eu vou pedir para a Alessandra responder no final. Eu achei uma pergunta que deve ser a dúvida de muita gente. Não vou falar dela aqui agora não, para não cortar esse assunto, mas coloca na caixinha para a Alessandra responder, por favor. Então pode começar, pode continuar, Alessandra. Então, esse conselho, né, do à vista ou a prazo, e aí, tipo assim, é igual eu tô falando, não é uma verdade absoluta. Eu tô falando o que é o ideal. Vocês vão adaptar a sua realidade. Porque às vezes eu vou falar pra você, igual eu, né, dei o exemplo, de você comprar parcelado. Mas aí você compra aquele monte de coisa que é parcelado no final do mês, na hora que você vai dar entrada lá nas suas entradas e saídas, que você tem para pagar de cartão de crédito é muito mais do que você tem, do que você vendeu. Então, assim... Vai do seu controle, do seu planejamento, de você ter tudo anotado, você saber qual que é o limite que você pode comprar, né? Para não impactar de você só trabalhar para pagar a conta. A gente não pode ficar só trabalhando para pagar a conta de cartão de crédito, né? Então, isso vai depender muito do seu controle, da sua gestão. O ideal, o correto, é que eu compre de acordo, se eu vou comprar para 3, 4 meses. Então, eu parcelo para 3, 4 meses, porque aquela mercadoria, ela vai entrar, o que eu gastei dentro do mês, ele vai entrar dentro do mês realmente, de competência. Ok, deu para vocês entenderem, né, meninas? E aí tem algumas meninas colocando assim, é tão óbvio, eu faço errado, mas assim, a gente tá todo mundo aqui para aprender, então o que a gente está falando é para a gente começar a fazer a partir de agora. É igual eu falei com vocês. Peraí, Ana, troca aqui para ele, filha. Ele vai trazer o controle. É igual eu falei com vocês. Vocês acham que eu não aprendo, né, Liana? Vocês acham assim, você sabe. Eu aprendo todos os dias, gente. Todos os dias eu estou absorvendo conteúdo que vai me ajudar e que vai me melhorar. Então, assim, da mesma maneira que vocês estão aprendendo, eu também absorvo o conteúdo, eu aprendo, eu pego meus livros, né? Ana, é isso que eu falei com vocês em relação até na live de terça-feira. Falei, gente, se você não faz o controle, não tem problema, começa hoje, começa a fazer hoje. E isso que a Alessandra está falando, esse tipo de controle, é realmente um pouco mais difícil de fazer, igual eu dei um exemplo para vocês aqui. Tanto que eu comprava descontroladamente no começo, e que quando eu resolvi dar um basta naqueles gastos de cartão de crédito, como que foi difícil, porque você está viciada. É um ciclo vicioso que depois para você sair é complicado, né? Então, assim, e aí eu via, na época, o que eu tô falando para vocês aqui é a realidade, porque eu via muita gente, quando eu comecei, falando assim, olha, todo sábado eu vou e faço compra do material. Eu só compro material à vista. Ou então, olha, gente, o dinheiro que entra da encomenda eu guardo e só compro. Eu falava, gente, eu me sentia péssima, porque eu não conseguia fazer daquele jeito. Entendeu? Mas a gente não tem que se sentir péssima, a gente está aprendendo, cada realidade é uma realidade. E outra coisa, a gente está falando aqui de uma forma que vai facilitar a sua vida, né, financeira, a sua vida profissional, mas é difícil de fazer? Só que, como diz outro, se fosse fácil, todo mundo fazia, né? É justamente porque é difícil, que tem gente que não consegue fazer, mas a gente tem que tentar fazer dessa forma. E é dar o primeiro passo, gente, como tudo na nossa vida. A partir do momento que eu dou o primeiro passo, aí eu vou e consigo dar o segundo, e a gente vai gradativamente fazendo.
Igual eu falo assim, igual eu até coloquei um post lá no meu canal falando, né, para você levantar quanto que você tem de estoque em quantidade e valor. Por quê? Eu recebo muitos comentários, às vezes, de artesante falando comigo assim, eu queria comprar uma máquina, eu queria comprar um equipamento, eu queria fazer o mobiliário do meu ateliê e eu não consigo, eu só trabalho e não consigo. E aí, quando você vai fazer um diagnóstico da situação real, você vê lá no estoque que ela tem, às vezes, dinheiro parado que dá para ela comprar aquela máquina, que dá para ela comprar aqueles equipamentos. Então, assim, é esse olhar que eu quero que vocês tenham. E aí eu vi alguma pergunta, agora travou aqui para mim, mas eu vi as pessoas falando assim, e agora eu já tenho, me ferrei, eu já tenho tudo isso, o que eu faço? Tem solução para tudo, gente. A única coisa que não tem solução para essa vida é a morte. E assim mesmo ela não é problema, porque a morte é a solução, né? A gente volta para Deus. Então, assim, tudo a gente tem os passos que a gente precisa. Então, não se desespere. Nós vamos dar os caminhos também para isso. Eu tenho um monte de coisa, eu tenho um monte de retalho. Eu vi gente falando isso. Eu tenho um monte de retalho. Então, assim, nós vamos chegar nesse ponto também. Então, eu acho que a gente já pode até ir para esse ponto. Então, ó, nós aprendemos por que fazer, né? Como escolher os materiais que a gente vai comprar e como optar por fazer as compras parceladas ou não. Em relação à compra parcelada, eu ia até entrar nesse quesito aí que a Alessandra falou da máquina de bordado, né? Ou da máquina de costura industrial, que é o sonho de muitas meninas também, que isso aí também é uma questão de planejamento. Isso aí, gente, também é outra coisa que eu penso assim, se você for esperar juntar dinheiro para comprar à vista, é muito mais difícil. É o tipo de coisa que você pode comprar parcelado e pagar com o dinheiro do seu trabalho. Né? Eu comprei minha primeira máquina quando eu... Vou falar um exemplo meu. Oi? Eu ponho no meu planejamento que daqui a 5 anos eu quero fazer a reposição das minhas máquinas. Então, eu já coloco isso no meu custo. Então, assim, todo mês é um pouquinho, porque é 5 anos que eu estou fracionando isso. Então, assim, todo mês tem um pouquinho lá que é reservado para isso. Acho que já deu 1 hora de live. Olha o horário já aí. Já deu, gente? Olha aqui, deixa eu ver. 9h32, gente. Não, mas hoje nós vamos finalizar. E aí, a gente agora vai partir para a questão. Então, ó, eu fiz tudo errado, né? Eu tentei fazer o certo, estava fazendo o errado sem saber. O que eu faço com o meu estoque agora? Eu até ri da costura criativa Jaqueline, que ela falou assim, que ela sabe disso tudo. Só quando ela vai no Brás, ela esquece. Mas Brás é Brás, né, queridas? Mas aí, só que a gente tem que ter... Né? Eu falei com vocês, o negócio é ter opinião. Eu falei com vocês aqui, gente, a gente tem que ser uma pessoa de opinião, porque se a gente olhar o Brás, minha filha, você gasta o que tem, você não tem, você sai devendo lá para 2 gerações. Aí eu vou te dar uma dica, você vai lá, você vai com dinheiro na bolsa, que você pode gastar. Porque acabou o dinheiro, acabou a compra, acabou a pipoca. Não leva cartão. Se você não puder gastar no cartão, que seja, não leva o dinheiro, acabou o milho, acabou a pipoca. Eu sempre falo isso com vocês aqui, acabou o dinheiro, acabou as compras, meninas. Exatamente. Meu Deus, ô, gente, aí eu vou abordar aqui a questão, eu vou entrar com a questão do tecido que eu recebi, né? Nós recebemos, eu e a Alessandra, muitas perguntas, eu estou com estoque parado de tecido, o que eu faço? Eu vou falar algumas coisas e a Alessandra vai complementar também. O meu estoque de tecido, como eu disse para vocês no início, realmente ele ficou um pouco parado, né? Por esse motivo de eu ter feito as compras que eu não deveria fazer. O que eu fiz um dia? Pode ser uma alternativa para você, se você tiver uma amiga artesã próxima ou na mesma cidade. Eu peguei minhas caixas de tecido e fui lá na casa da Leide. Nós trocamos tecidos. Então, tinha tecido que ela tinha que me interessava e ela não queria, e a mesma coisa eu. Então, a gente procurou fazer isso. Né? Se você tiver alguma amiga aí próxima que você acha, né, que possa trocar isso para você, com você, procura ele e tenta fazer essa troca. É uma das alternativas para pôr o seu estoque para girar um pouco. Outra alternativa, a Sol até mandou uma mensagem falando assim, olha, eu tenho muito tecido parado, pelo que eu entendi da pergunta dela, porque a dica que a gente vai dar também, se você tiver um tempo, faça pronta entrega com esses tecidos parados. Agora, se você não tiver pronta entrega, tempo para fazer a pronta entrega, porque sua agenda também é com prazo maior, passa a oferecer mais esses tecidos para cliente, passa eles bem bonitinho, coloca com um composeiro bem bacana, mesmo que não seja tão o seu estilo, porque você comprou lá atrás, e passa a mandar foto para todo mundo que você pedir foto de tecido, alguém vai gostar, e uma hora ele vai sair, né? Eu penso assim, você, Alessandra, o que você acha?
Deixa eu só fazer uma abordagem em relação à pronta entrega, que é uma coisa também que eu até tinha colocado aqui como dica. É muito interessante, por exemplo, eu tenho um tecido parado, eu faço pronta entrega. Mas eu tenho que saber se eu tenho demanda para pronta entrega, porque senão o que vai acontecer? Eu vou tirar minha matéria-prima, que está lá parada, e vou fazer produto final que vai ficar lá parado também. Então eu só estou girando a roda, né? Tô mudando de alho para bugalho. Então, assim, eu tenho que entender se eu tenho necessidade de pronta entrega, se o meu cliente tem essa demanda, se eu tenho essa. Meus clientes me procuram muito de última hora para alguma coisa. Ou então, tipo assim, faça uma enquete no seu Instagram e veja qual que é a necessidade, se eles têm esse interesse. Porque senão a gente faz e vai ficar parado do mesmo jeito. E aí a gente fica frustrado. Então, assim, né? Olha esse termômetro aí também. Mas eu ainda penso na pronta entrega, o seguinte, né? A gente sabe mais ou menos o que a gente vende mais. Então, por exemplo, aí eu sei que eu vendo toalhinha e fraldinha. A fraldinha tem um custo menor para mim. Vou fazer umas toalhinhas, vou colocar essas barrinhas de acabamento sem o nome. Eu acho que é menos perigoso, eu pelo menos penso assim, esse tecido ficar parado lá do que ficar parado pronto, que pode não vender tão imediatamente como a gente gostaria, porém também se o cliente me pedir ou não tiver, eu não consigo transformar o meu estoque parado rapidamente em dinheiro. E outra coisa que eu penso com pronta entrega, que já aconteceu comigo aqui, eu já fiz e já presenteei. Aí eu vou num aniversário de última hora, alguma coisa assim, aí eu tenho uma toalhinha, eu bordo só o nome e entrego. É uma opção também. E outra coisa que é uma opção também, gente, é você fazer coisinhas de brinde para o cliente, se você tivesse tempo hábil. Né? Fazer um porta-moeda, um porta-cartãozinho e colocar de brinde que você vai tirando, você não está ganhando, mas você está ganhando a confiança e o amor do cliente com você. Né? Então, assim, é outra coisa, você está ganhando por outro lado. E aí é só reforçando, né? Que eu já falei com vocês nos desafios das enquetes. Olha que opção bacana para você fazer uma enquete. Perguntar para o seu cliente se ele gosta de pronta entrega. Perguntar para o seu cliente o que ele gostaria de ver de pronta entrega. Porque às vezes vocês ficam, não tem ideia de enquete. Olha que opção bacana. Está pensando em fazer uma pronta entrega? Pergunta para o seu cliente. Exatamente. E aí a gente tem as opções, igual você falou, né? De procurar entre as artesãs que você tem próximos, de trocar. Aqui já aconteceu de eu trocar toalha. Às vezes a artesã, né, que mora próximo daqui, me pergunta, fala, Alessandra, eu tô precisando muito de uma toalha branca. Eu tenho a creme. Você troca comigo? Troco, gente. Não tô perdendo, né? A gente tá fazendo fluir, tá ajudando a outra pessoa. E isso é interessante. E às vezes é uma demanda que eu também vou precisar. Aí, por exemplo, lá na sua avaliação de estoque, você vai ver coisas que você não tá. Que quando a gente inicia, a gente trabalha com tudo, às vezes vai ter coisas agora que você já tem definido que você não vai usar mais. Então, assim, defina o que você não vai usar mais e usa esses grupos de venda. E coloca lá, coloca preço e vende. Ótimo. Né? Que é interessante. Ótimo. Agora, só uma coisa que eu ia abordar, que a Alessandra falou sobre grupo de venda desses materiais parados, eu só queria reforçar quando ela falou da questão do grupo de compra coletiva, que é muito legal você olhar para participar. A Leide mesmo, aqui da minha cidade, está com um grupo de venda de compra coletiva de toalha da Casten. Né? Então, assim, se você tiver até interesse, vai lá no Instagram da Leide, dá uma olhadinha, ela está divulgando, tem um grupo do Telegram. A Alessandra fez quando ela falou nessa compra de toalha da Dollar, né? Foi muita gente da região que comprou toalha, né? Belo Horizonte, porque até para vir buscar aqui compensava em relação ao preço. Então, se você tiver amigas para fazer compras coletivas que vão também diminuir seu custo, é o ideal. E outra coisa também, tá trado. Tá não, né, Liana? Não. Tá, outra coisa também, por exemplo, eu vi muita gente falando que tem retalho. Vou falar de uma realidade, gente, que é de empresas grandes, que é de empresas pequenas. Às vezes o que é lixo para você é luxo para outra pessoa, né? Então, às vezes, procure dentro da sua comunidade, dentro da sua cidade. Se não tem associações que eles usam aqueles retalhos para fazer tapete, se eles usam aqueles retalhos para fazer patchwork, e tenta negociar isso. Ou às vezes você pode, doa, né? Faz fluir, não fica parado isso dali. Então, assim, né? Busque. Eu falo, por exemplo, a minha mãe teve uma época, minha mãe era professora de costura, teve uma época que ela fazia tapete. Então, o retalho de uma confecção era a base dos produtos dela.
né? Era a matéria-prima dela. Então, o lixo de um é luxo para o outro. Então, às vezes, vocês podem identificar dentro, às vezes, desses retalhos, vocês acharem uma oportunidade. E se vocês pensam que empresas grandes não faz isso, gente, dentro das empresas grandes, todo o lixo é vendido. Só não é vendido o lixo que sai do vaso sanitário, né? O lixo que é até o lixo que sai do restaurante, ele é matéria-prima orgânica para hortas. Então, tudo isso é reciclado, tudo isso gera renda de volta para a empresa. Então, começa a ter esse olhar também para o lixo, que às vezes você acha que é o lixo que você está gerando. Isso, e outra, tem a questão de vender, tem a questão de doar, tem a questão de você ver passo a passo também no YouTube, o que fazer com retalho. Você pode fazer chaveirinhos para dar de brinde, você pode fazer carteirinhas menores. Então, assim, com as peças de sobra, os retalhos, por exemplo, tem gente que está começando, gente, não tem como, quer um tecido para fazer um lacinho, quer um tecido para fazer um aplique, né? Então, faça uma doação. Tem gente que está começando a mexer com lacinho, quer fazer, não tem como comprar. Então, assim, são opções que a gente está dando para o seu estoque parado de fazer dinheiro, né, com ele e de fazer o bem para outras pessoas. Então, assim, eu acho que essa sacada da Alessandra, assim, de vender, eu vejo direto no Instagram de artesã, eu tenho tanto disso, pacotinho fechado e vai vendendo, né? Eu acho isso muito, muito, muito interessante. Ô, gente, Alessandra, você tem mais alguma coisa para falar em relação a isso? Não, pode passar. Não, eu ia falar com você aqui, porque deixa eu ver quanto tempo. Agora já estão 20 para as 10 da manhã. E aí eu acho que o básico que nós tínhamos que falar de estoque com você, nós já falamos. Eu só não estou encontrando a pergunta da menina que tinha feito, mas eu não estou me lembrando muito bem. Eu acho que a questão era assim, como que ela vai adequar, que ela está bem no começo, para ter um estoquezinho. Ela vende bem pouquinho. Como que ela vai fazer? Porque ela vai recebendo bem picadinho. Qual que é a dica? Eu acho que era isso basicamente, que eu não achei aqui na caixinha de perguntas. Tá. Quando a gente inicia uma empresa, a gente tem um investimento que a gente tem que fazer. Então, às vezes, quando a gente está nesse inicinho, esse primeiro estoque ali vai fazer parte do investimento que você vai fazer para comprar. E isso tem que ser anotado, porque depois a sua empresa vai resgatar. É o seu, né, o capital que você está investindo ali, depois você vai restituir esse capital. E é só depois que você restituir isso que você sabe qual que é o seu lucro. Então, assim, às vezes, no primeiro momento, como você está começando, você ainda não tem entradas suficientes, você vê o mínimo que você precisa, né? A sua necessidade mínima de, às vezes, algumas linhas, algumas tecidos, algumas coisas dentro dos produtos que você faz, e aí você vai e faz esse investimento. E aí, na medida que você vai recebendo, você pega esse investimento, divide lá, eu estou fazendo esse investimento, mas eu quero recuperar esse investimento em 1 ano, em 6 meses. Então, você divide esse valor que você investiu e ao longo desse período você vai todo mês fazendo esse resgate. Então, é um caminho. Porque a gente precisa, a gente precisa, a gente injeta um dinheiro na empresa. E é só depois que a gente tem esse retorno. Exatamente. A Alessandra falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ninguém abre uma empresa com 0 de dinheiro, né, gente? Eu digo 0 assim. Se a pessoa não tiver dinheiro nenhum, ela vai ter pelo menos fazer um empréstimo no banco para abrir um negócio dela. Né? Então, assim, realmente, isso que a Alessandra falou é uma coisa que, né, eu não tinha pensado. Eu abri minha mente para isso agora também. Gente, a gente teve várias perguntas aqui. Tá? Pode falar. E às vezes a gente pensa, Liana, quando eu estou abrindo, o meu investimento é só nas minhas máquinas. Não é no modo todo, né? No giro todo da minha empresa. Exatamente. Então, assim, eu tenho que ter essa consciência. Isso mesmo. E aí, Alessandra, a gente teve muitas perguntas também, só que eu quero explicar para as meninas em relação assim, como adequar meu preço, como ter lucro se a matéria-prima está tão alta, como fazer na pandemia se está tudo aumentando muito o preço. Porém, isso eu, né, pelo teor das perguntas, eu já vejo que se encaminha mais para a live de precificação. Então, mas a gente já conseguiu dar um norte aí também, né, Liana? A gente já conseguiu dar algumas dicas. A gente já conseguiu dar umas dicas para responder compras conjugadas, né? Centralizar suas compras para que você consiga comprar com um custo menor, né? Sem ter que você ficar saindo sempre. Tudo isso você reduz, né? Então, assim, compras com as amigas,
né? Comprar direto do fornecedor. Exatamente. Aconselho sempre ter pelo menos 3 fornecedores, não fique refém de um fornecedor só, pesquisa de preço. Então, tudo isso. Exatamente. E aí, mas o que eu ia falar, além das dicas que a gente deu aqui até agora, a gente vai fazer o seguinte: na live de precificação, eu vou abrir a caixinha e vocês vão mandar essas perguntas pra gente. A live de precificação vai ser sem ser nessa semana, na outra semana, se eu não me engano, dia 26, que é na outra terça. Ana, troca aqui de novo pra mim, que é na outra terça-feira. Então, a gente vai falar justamente sobre isso. Como adequar o preço do produto, da matéria-prima que está cara agora ao seu preço de venda para continuar tendo lucro, né? Que é uma das maiores perguntas. Só respondendo uma pergunta rapidinha aqui, que é a segunda pessoa que me faz. Como que eu guardo a minha manta? Eu deixo ela do jeito que ela veio, enrolada no rolo, porque eu tenho lugar aqui entre essa aqui é uma mesa de costura, e ali fica a minha mesa, minha base de corte. Vocês estão vendo aqui no cantinho aqui, ó. Aí entre elas fica um quadradinho, eu deixo ela ali. Aí eu tiro de metro em metro, aí eu enrolo aquele metrozinho e coloco ali embaixo, ali, ó, e deixo ali debaixo das máquinas, que fica mais fácil para eu abrir e desenrolar. Eu guardo assim, porque eu tenho espaço para guardar a manta inteira, tá bom? É só porque as meninas perguntaram mesmo. Ô meninas, mas então vamos tirar um print aqui agora. Então, ficou claro para vocês, no dia 26, eu vou confirmar com a Alessandra, nós teremos a live de precificação, em que nós vamos falar sobre essa questão do custo do produto, como adequar. Na pandemia, tudo aumentou. Hoje foram dicas práticas de estoque. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Alessandra, muito obrigada novamente por você ter continuado. Estou te ocupando muito aí, mas eu acho que está sendo muito produtivo para todas nós. Te agradecer de coração a disponibilidade de compartilhar esse conhecimento igual você está tendo com a gente. Eu que agradeço, Liana. É sempre um prazer poder ajudar, né? E contem comigo. Ô, gente, para quem não estava na outra live, a Alessandra, né, que nós não apresentamos hoje novamente, pressupomos que todo mundo já conhecia a Alessandra, mas a Alessandra tem 2 Instagrams, que é o A Flor Mais Linda, que é do ateliê dela, e tem o Lê Calcule, que ela dá dicas e estratégias para as empreendedoras na questão de empreender, questão financeira, todo esse suporte que vocês precisarem. A live vai ficar salva, tá bom? Não vai expirar, vai ficar salva aqui no meu perfil. E aí eu vou desativar os comentários para vocês darem o print para poderem a gente ficar bem belas. Hoje vocês viram que a tia ali colocou uma blusinha bonita e lavou o cabelo, né? Para parecer mais apresentável, que eu saí cada jeito nos últimos prints que eu até assustei. Eu tô com meu uniforme, Liana, que eu fiz. Eu tô com o meu uniforme que eu fiz pro ateliê. Ai, gente, eu tenho a minha blusa também, tem tanto tempo que eu uso, na próxima live eu vou usar ela. Ô, gente, então vamos para a foto. Eu acho que todo mundo já conseguiu tirar. Vamos voltar aos comentários. Alessandra, muito obrigada novamente de coração. Meninas, muito obrigada a todas que tiveram até aqui. Só dar um recadinho novamente do PDF. A Alessandra disponibilizou o PDF desde a outra live. E ele ficou salvo aqui na link da bio. Tem o site lá meu. Vocês entram, clica lá e vocês conseguem baixar o PDF. Muitas meninas mandaram mensagem que não estão conseguindo baixar o PDF. Mas é porque é um site muito novo, ele precisa passar por verificação ainda. Então, às vezes, quando você abre, aparece que o site não é confiável, mas ele é. E você clica lá em avançado e manda prosseguir, que dá tudo certinho, tá bom? Então, é isso, Alessia. Ó, gente, o PDF tá, ó, quem já pegou, já falou que tá amando e tá aplicando. Então, assim, é isso que a gente quer, que vocês peguem as estratégias e utilizem, tá bom? Obrigada. Quer falar mais alguma coisa, amiga? Não, só agradecer mesmo. E qualquer dúvida vocês vão colocando, vai mandando as informações, né? A gente vai colocando caixinhas de pergunta aí. E aí vocês vão mandando na medida do possível, a gente vai respondendo. Beleza. Ô, gente, então é isso. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. E para quem, eu só tô retornando aqui. Para quem não está conseguindo baixar o PDF, eu já estou entrando em contato com a equipe do suporte para a gente estar tentando resolver, para sair essa mensagem, vocês conseguirem baixar de uma vez. A gente já está solucionando, tá bom? Meninas, um grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho, viu? Com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, Liana. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Meninas, e fiquem ligadinhas. Hoje, mais tarde, tem uma grande surpresa. Vou falar de uma coisa muito bacana para vocês.
Espero que vocês acompanhem aqui e gostem. Obrigado por todo o carinho que vocês têm me dado aqui. Isso tem sido muito importante para mim. Estou me sentindo muito acolhida por vocês, né? E tô sentindo que eu tô fazendo a diferença na vida de vocês. Isso é muito emocionante para mim, tá bom? Ó, um beijo. A live vai ficar salva. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.